Recording. Recording. Edilson, na escuta? Estou escutando. Podemos iniciar? Como é que está isso? Pode sim, irmão. Pode ficar à vontade. Os irmãos estão conseguindo entrar? Olha, parou de chegar convite aqui. Acho que por enquanto são Então vamos lá. 7 pessoas. Então vamos lá então. Boa noite, irmãos. Shalom, graça e paz a todos. Vamos dar prosseguimento à aula que nós já ao tema que nós já temos discorrido ao longo dessas últimas semanas. Não sei quantas aulas nós já tivemos, mas desde o início nós temos tentado construir uma compreensão e um entendimento a respeito do ministério sacerdotal. Então, nós temos feito isso desde a primeira aula, falando sobre por que orar, por que nós estamos orando, o que significa, né, o despertamento e o levantamento desse ministério sacerdotal hoje na igreja, na casa de Deus, e também para onde essa restauração vai nos conduzir e vai nos levar. Nós ficamos nessas duas últimas aulas falando ali, fazendo esse contraponto, né, conectando Ezequias, o rei Ezequias, 2 Crônicas, com o livro de Joel, no capítulo 1 e 2, né? Como essas coisas se conectam. E todo esse panorama, tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente viu, está relacionado ao processo que Deus ele vai nos conduzir nesses últimos dias, né? Então, na última aula, nós temos falado desses passos práticos, quando Deus ele quer levantar e preparar uma geração. Nós falamos de homens que se santificam, homens, sacerdotes que se santificam, sacerdotes que então se levantam e entram dentro da casa de Deus, entram dentro da casa do Senhor, então purificam a casa e, como consequência dessa purificação da casa de Deus, nós vamos ter, então, um culto
culto restaurado. Nós falamos sobre isso nas últimas aulas. E quando esse culto é restaurado, dentro de uma casa restaurada e com sacerdotes restaurados, nós temos, então, a presença, o Senhor vindo. E então, os correios, aqueles que o rei separou, vão correr com as cartas nas mãos, chamando o povo para a Páscoa, ou seja, para a celebração da obra do Filho. Então, a gente viu isso na nossa última aula aqui, na segunda-feira passada. E hoje, eu quero, então, falar um pouco para onde nós vamos, né? Nessa restauração. Qual é o caminho agora? Olhando para o futuro, olhando para o amanhã, porque toda essa restauração, todo esse panorama que nos foi colocado aqui pela palavra, toda essa restauração não tem a ver com ficarmos famosos, não tem a ver com o sorrimento do nosso nome e do nosso ministério, mas tem a ver com a agenda de Deus, tem a ver com o plano de Deus e tem a ver com o propósito de Deus. Então, eu quero falar um pouco disso, né? Então, para onde essa restauração sacerdotal nos conduzirá e nos levará para esse tempo do fim, para esses últimos dias. Então, eu queria falar um pouco com vocês a respeito disso nessa noite. E eu já quero pedir perdão aos irmãos pela voz, porque esse final de semana foi um final de semana de muito trabalho e a voz está bem no limite, tá? Então, espero que todo mundo esteja ouvindo bem aí, ok? Eu queria, então, continuar de onde nós paramos, desse ponto e dessa pequena revisão que eu fiz. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Joel, no capítulo 2. Eu queria que todos abrissem as suas Bíblias ali, em Joel, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos aqui, trazendo, então, um pouco dessa perspectiva futura a respeito desse sacerdócio. Então, olha, nós lemos aqui, eu queria voltar um pouco, porque eu acredito que na última aula também a gente leu aqui Joel, no capítulo 2, e aqui no versículo 1, ele vai dizer o seguinte, irmãos: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no santo monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dias de trevas, de tristeza e de nuvens e trevas espessas, e como a alva espalhada sobre os montes, um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve e não haverá diante dele de geração em geração. Então, assim como o rei Ezequias, ele envia aqueles mensageiros, e aqueles mensageiros, aqueles correios que vão sob as ordens de Ezequias, é uma figura, irmãos, é uma figura do ministério profético e apostólico. E aqui também, no livro de Joel, no capítulo 2, nós também estamos vendo um vislumbre desse ministério dos últimos dias que vai tocar a trombeta em Sião, e aqui Joel diz que é um povo poderoso. E assim como os correios de Ezequias, esses mensageiros de Joel 2 é um povo só. Em Ezequias, eles estão anunciando a Páscoa. E a Páscoa aponta para o Filho crucificado. E da mesma forma, em Joel, há uma mensagem, assim como os carteiros de Ezequias têm uma mensagem,
os profetas, esse grupo, esses homens, esse exército aqui, também tem uma mensagem. E a mensagem é a mesma. É uma só. E vocês vão se lembrar, amados irmãos, que nas aulas anteriores nós estávamos falando a respeito de que é uma igreja sacerdotal, é um povo sacerdotal, é que levanta os mensageiros, é que gera os profetas e gera aqueles que vão falar à igreja e ao mundo. E assim como em Ezequias, e assim como em Joel 1, é no despertamento desses sacerdotes, irmãos. É no despertamento desse povo que sobe ao altar e que se coloca diante do Senhor em pranto, em arrependimento. É nesse lugar, esses homens, esses líderes, esses anciãos do povo se derramando na presença do Senhor, é que então vai produzir e gerar uma voz profética. Ou seja, irmãos, o mundo, as nações e a igreja estão aguardando uma voz profética. Mas a gente já percebeu aqui, tanto por Joel e quanto Ezequias, que nós precisamos de sacerdotes, nós precisamos desses homens que levantam o altar, que restauram o altar e permanecem diante do Senhor, servindo ao Senhor, ouvindo dele. É nesse ambiente, é nesse lugar que vai ser liberado uma voz profética, uma mensagem que vai, então, preparar a igreja para o amanhã. Esse é o caminho. Não se faz profetas, irmãos, em eventos. Não se faz profetas em um seminário de final de semana. Se faz profetas num ambiente sacerdotal, num ambiente de serviço, num ambiente de busca, num ambiente de converter os corações ao Senhor. E aqui, em Joel, no capítulo 2, nós vamos ver que a mensagem é a mesma. Olha o que diz Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12 em diante. Olha o que diz, todos juntos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejum, choro e pranto. Rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe ele se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Ou, algumas versões, uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e congregai os filhinhos, e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Então, vocês percebem aqui, só uma pausa, se lá em Joel 1, em Ezequias, os primeiros que são chamados ao arrependimento são os anciões, são os líderes, são os ministros do Senhor. Olha que diferença, irmãos. Aqui em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 16, não é mais só os anciãos, não são só os líderes, mas é o povo, é todo mundo, todas as idades, todas as gerações são agora chamadas a ir a esse lugar, perdão, irmãos, esse lugar de arrependimento. Então, amados, preste atenção no que eu vou dizer.
Eu só posso convocar uma geração ao arrependimento se eu tiver passado primeiro por esse batismo de arrependimento. Vocês estão me entendendo? Então, não tem como haver uma geração se voltando para o altar se não houve ministros e sacerdotes que, perdão, irmãos, a voz aqui está, que entraram primeiro neste lugar, que entraram. Então, irmãos, será que vocês que estão ouvindo essas aulas, desde o início, pode ser que o Espírito esteja chamando você para ir primeiro, como um pioneiro, como um preparador de caminhos, a entrar neste lugar, a entrar nesse altar, a entrar nesse lugar de quebrantamento, para então você sair desse lugar e ser uma voz a essa geração, chamando agora não apenas os líderes, mas chamando agora todo o povo. Amados, Ezequias chamou primeiro os sacerdotes, mas depois ele separou, despertou os mensageiros, os carteiros, para agora chamar toda a nação. Vocês percebem isso, irmãos? Nós temos muita mídia, muita rede social, mas pouca autoridade para chamar uma nação ao arrependimento, para chamar um povo ao quebrantamento. Irmãos, a gente até consegue ajuntar muita gente para festejar. A gente até consegue chamar muita gente para um evento. Mas, irmãos, a autoridade profética dos últimos dias se provará quando vozes se levantarem, chamando o povo para orar e chamando o povo para se arrepender. Essa será a marca da autoridade dos profetas e dos apóstolos dos últimos dias. Não é chamar o povo, irmãos, para um evento, mas é chamar um povo, irmãos, como está aqui em Joel, no capítulo 16, para chorar. Irmãos, chamar alguém para chorar tem que ter muita autoridade, não tem, irmãos? Chamar um povo para um momento, para um lugar na história, chamar um povo para um ponto, para um momento no tempo e no espaço, não para receber um dom, não para receber um milagre, mas para se despojar, se humilhar e se arrepender. Irmãos, essa é a prova da autoridade dos apóstolos dos últimos dias. Não é chamar um povo para vir para a minha igreja, não é chamar um povo para sair de outra instituição e vir para a minha, mas é tocar a trombeta no Brasil e em cada estado da federação houver um povo, homem, mulher, crianças de todas as idades, se arrependendo dos seus pecados. Essa vai ser a marca dos profetas e dos apóstolos dos últimos dias. São homens. Irmãos, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Siga homens que estão chamando a geração para jejuar, para chorar e para se arrepender. Siga homens que vão dar esse sinal, esse alarme, essa trombeta profética dos últimos dias. Eu disse isso aqui, irmãos, nada no plano de Deus nasce fora de um batismo de angústia. Nada. Nada na história começou. Nenhum mover, nenhuma transformação nacional. Ela começou com festa. Ela começou com o som do pandeiro.
mas ela começou com um som, com uma música. E sabe que música é essa? O choro dos santos, o clamor da igreja. Amados, sabe que dia que Deus vai julgar o carnaval? Alguém já orou aí, já pediu fogo do céu na Sapucaí? Alguém já fez uma oração para Deus derramar fogo do céu e queimar aquele povo tudo lá na Sapucaí do Rio de Janeiro? Deixa eu te falar, não é assim que Deus trabalha. Sabe quando é que Deus vai julgar o carnaval, né, na nossa nação, ou seja o que for? É um povo chorando entre o poste e o altar. O juízo de Deus sobre o pecado no Brasil vai ser uma igreja santa, vai ser uma igreja separada, vai ser uma igreja consagrada. Então, amados, não tem atalhos, não há atalhos, não haverá atalhos. A voz do Senhor ecoará através dos seus ministros, aqueles de Joel 1, que passaram pelo batismo. Essas vozes conclamarão, como a gente leu aqui em Joel, no versículo 16, a santificação, a uma assembleia solene. Então, amados, olha só, eu vou repetir. O Senhor convoca ministros e sacerdotes, ministros anciãos, para o arrependimento. Esses homens, então, entram neste lugar de quebrantamento e de arrependimento. Então, eles são capacitados pelo Senhor a entrar dentro da casa, de Deus e limpar e purificar. Então, o culto é restaurado. Então, a presença do Senhor se manifesta. E então, os carteiros e os mensageiros agora são convidados e levados e liberados pelo Espírito, não apenas agora chamando os ministros, mas agora chamando todas as gerações a estarem na presença do Senhor. Amados, eu não sei quanto tempo Deus vai esperar, mas Ele vai esperar até que essa voz se prepare e anuncie e toque a trombeta em Sião. Então, amados, nós estamos no limiar. Não de um grande mover, mas nós estamos no limiar de uma assembleia solene, como o Brasil nunca vivenciou ou experimentou. Então, a restauração desse sacerdócio, olha o caminho que nós fizemos, olha a jornada que nós fizemos, olha a trajetória que nós corremos aqui e estamos ensinando e vendo aqui na palavra. Olha os processos que Deus leva o seu povo a passar. Não tem atalho. Não tem atalhos. E olha, amados, o que diz Joel, a partir do versículo 18. Olha que interessante, quando ele diz aqui, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Então, vocês percebem, amados? Vocês perceberam? Então, ou seja, por causa disso, porque vocês vieram, porque vocês se colocaram no altar, porque vocês se colocaram nessa posição, porque vocês foram incluídos, batizados,
ouviram o chamamento apostólico e profético, vocês ouviram a mensagem. Então, o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está aguardando com expectativa, irmãos. O Senhor está aguardando com expectativa o dia que vai ter um povo que vai se colocar neste lugar e ele vai poder, então, se inclinar, se voltar e se compadecer do seu povo. E olha o que ele diz. Lembra de Joel 1? Em Joel 1, não tinha mais azeite, não tinha mais vinho, os campos estavam destruídos, estava tudo acabado, não tinha mais óleo, não tinha mais vinho, não tinha mais nada. Lembram-se disso? E olha o que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 19. O Senhor responderá, aleluia, e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e dele sereis fartos, e não entregarei vocês mais ao opróbrio entre as nações. Amado, trigo fala de pão, fala de palavra. Mosto fala do ministério do Espírito. Óleo fala de unção, fala de poder. Então, amados, nós não estamos falando de trigo literal, mas nós estamos falando daquilo que se perdeu. E o Senhor vai restaurar essas coisas quando ele encontrar esse povo neste lugar, nesses últimos dias. E ele continua dizendo, né? Eu quero pular aqui a partir do versículo 23, quando ele diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará o ensinador de justiça. Olha que expressão tremenda. Ele vos dará o ensinador de justiça, que é o nosso paracleto, o nosso amigo, o nosso melhor amigo, Espírito Santo de Deus. E fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto. Olha isso, irmãos, que tremendo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis fartos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procede para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado, e sabereis que eu sou o Senhor e vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado. Irmãos, não dá para ler Joel 2, não dá para ler essa passagem, não dá para profetizar essa passagem sobre a igreja, se a igreja também não passar pela Assembleia Solene, se a igreja não experimentar essa Assembleia Solene. Então, não adianta ficar indo para o culto e ficar: olha, irmãos, quer liberar uma palavra aqui, olha, Deus vai restituir os anos que foram consumidos, aleluia, glória a Deus. Eu não posso falar essa verdade se eu também não conduzir a geração a entender que antes disso tem um altar, tem um arrependimento, tem um lugar de quebrantamento e de se voltar ao Senhor. Deus não vai pular etapas. Uma palavra tem que ser gerada. Um convite tem que ser feito. Um altar tem que ser levantado. E as gerações têm que ir para este lugar. As gerações têm que ir para este lugar, se rasgando os corações, colocando a mão na ponta do altar, clamando, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Eis-nos aqui. Leva-nos para esse lugar. Convida-nos para esse lugar.
Então, quando isso acontece, o Senhor vem e restaura e restabelece. Ele, então, restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, os anos que foram tomados, levados pelos gafanhotos. Então, olhem, quando isso acontece, aí vem uma próxima etapa. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amar, eu queria parar aqui e falar uma coisa muito séria. Pelo que eu percebo aqui das turmas, parece que a maioria aqui é mais adulta, é mais madura. Tanto a de hoje quanto a de sexta-feira. São pessoas mais velhas, mais maduras. Amados, não tem como jovens terem visões se os velhos não sonharem. Porque sonho fala de direção. Sonho fala de rumo. Sonho fala de planejar, de construir. Vocês estão me entendendo? E os jovens vão edificar sobre os sonhos dos velhos. Ou seja, irmãos, é o espírito de Elias convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Tem muitos jovens, irmãos, que olham para os mais velhos e acham que não precisam mais deles. Eles passaram. E tem muitos velhos que rejeitam os mais jovens, porque eles não têm maturidade. Mas quando o Senhor tiver uma igreja sacerdotal restaurada, jovens e velhos vão trabalhar juntos. Esse negócio, irmãos, não sei se você vai ficar triste ou vai ficar alegre com o que eu vou dizer aqui, mas vai acabar muito em breve. Esse negócio de culto de jovem, culto de não sei quem, culto de varão, culto de varoa, culto disso, culto daquilo. É culto. E todas as gerações estarão juntas, buscando ao Senhor. Vai ter mais esse negócio de culto de jovem, culto de adolescente. E digo mais. As crianças vão participar do culto com os jovens e com os adultos. E elas também vão entender a palavra, e elas também vão receber o Espírito Santo, porque não tem Espírito Santo mirim. Não tem Espírito Santo mirim. As crianças vão ser cheias do Espírito Santo no culto, e também vão profetizar, e também vão anunciar a palavra do Senhor. Irmãos, criança, eu não sei, irmãos, é o espírito do Leonardo da Vinci. O povo pensa que você tem que pegar a criança, tirar ela do culto e colocar ela numa salinha lá no fundo da igreja para ficar pintando, irmãos. Eu não sei se o povo acha que aquela até engasgo. O povo acha que está formando Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, tem uma pintação de papel, fica levando o menino para aquela sala no fundo da igreja para ficar pintando papel. Não! As crianças têm que sentar com seus pais e ouvir o evangelho. E quando a casa for restaurada, e quando o culto for restaurado, as gerações estarão unidas diante da presença do Senhor.
Criança não para quieta em culto e fica correndo de um lado para o outro, não presta atenção, porque não tem altar dentro de casa e nem culto doméstico. Elas não entendem o culto, porque elas não veem seus próprios pais lendo a palavra e orando com elas. Por isso que não para quieto na igreja. Por isso que não consegue ficar 1h30 sentada num banco, ouvindo a palavra, porque quem deveria ensinar isso a elas não é a professorinha que leva as crianças e tira elas do culto, é você, pai e mãe. As crianças precisam do evangelho. As crianças, irmãos, da igreja precisam se converter. Elas precisam se converter. A voz profética. E lá em Joel, aqui em Joel, no capítulo 2, diz que até os bebês que mamam têm que vir para a Assembleia Solene. Até as crianças que mamam, elas vão ter que ir para a Assembleia Solene, elas vão ter que descer para esse lugar. Vocês estão me entendendo, irmãos? É muito sério. É muito sério. O seu filho de 5, de 6, de 7 anos, de 8 anos, comparecerá diante do Senhor. É muito sério. Os jovens só poderão profetizar se os velhos estão sonhando. Então, quero dizer para você que tem mais de 40, mais de 50 anos aqui, talvez, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês. Não, a geração nova não entra na terra se não tiver Josué e Caleb para conduzi-los. Eu já fui, irmãos. Eu já fui tolo o suficiente para achar que Deus vai usar os jovens, é Deus, vai usar, irmão, mas vai usar. Mas os pais têm que estar juntos. Os mais velhos têm que acompanhar. Os jovens terão sonhos. E os velhos, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E olha que coisa tremenda, irmãos. E mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes a quem o Senhor chamar. Então, antes do dia do Senhor, ele vai restaurar o vinho, o trigo, o azeite, e ele vai derramar o espírito dele. E essa igreja cheia do poder de Deus, essa igreja cheia do Espírito, ela então liberará sinais nos céus e na terra antes do grande e do terrível dia do Senhor. Amém, irmãos? Olha, então, percebam o caminho que nós construímos até aqui. Percebam o caminho que nós fizemos até chegar nesse ponto. Jesus não vai pular de paraquedas aqui, irmãos, sem que ele não tenha um povo que se santificou, que se preparou, que entrou neste lugar, que ganhou uma voz, que foi batizado em poder para cumprir o seu propósito, cumprir a sua agenda. E, amados,
Então, qual é o próximo passo? O que acontece depois disso? Olha o que está escrito a partir em Joel, no capítulo 3. No capítulo 3, a partir do versículo 10. A partir do versículo 9. Proclamai isto entre as nações. Santificai uma guerra. Suscitai os valentes. Chegai e subi todos os homens de guerra. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos chamados a ser pacificadores, mas não pacifistas. Você consegue entender essa diferença? Alguém aqui, eu quero dar liberdade, se ninguém respondeu, o Edilson responde, tomando um chazinho aqui, viu, irmão G? De limão com açafrão para a voz dar conta do recado. Alguém pode me dizer a diferença entre ser pacificador e ser um pacifista? Quem pode me dizer? Deixa eu escolher aqui na telinha alguém aqui. Tem gente que até saiu. Irmão Ivan, do Rio de Janeiro. Qual que é a diferença? O que você entende dessa diferença? Entre um pacificador e um pacifista. Tá me ouvindo, irmão? Gente do céu, o povo tá até abandonando a live, ó. Tá até abandonando a aula. Eu vou esperar aí, mas eu não vou continuar enquanto alguém não tiver um voluntário. Vou esperar. Oi, tô aqui. Perdão. Ô, irmão, pensei que você tinha fugido. Não, não fugi, não. Desculpa. Te peço até desculpa. Irmão, o que você entende entre a diferença entre pacificador e pacifista? Bom, eu acho que o pacifista é uma pessoa que luta assim pela causa da paz. É uma pessoa que tem o objetivo de pela paz, luta pela causa da paz. E eu acho que o pacificador é algo mais profundo. Eu acho que é aquele que busca entender os problemas das pessoas e busca um auxílio. O pacificador é aquele que meio que entra no meio do problema das pessoas, intervém de uma forma pacífica. Eu acho que é isso. Obrigado, irmão. Obrigado pela coragem de Não, eu peço desculpa, irmão, porque não, brincadeira. Porque o que acontece? Eu fiz uma cirurgia no dente esses dias e estou com uma certa dificuldade para falar. Então, estava ouvindo. Eu fui caçar o fone para falar direito, porque sem o fone ia ficar impossível de alguém me entender. Não tem problema, não. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão, em cima do que você falou. Eu gosto de gente que se arrisca, eu gosto de gente que fala. Não gosto de gente que fica só ouvindo, não. O pacifista, a diferença entre o pacifista e o pacificador, o pacifista é aquele que diz e vive dizendo que existe paz a qualquer preço. Entendem? E não existe paz a qualquer preço. Tem uma paz que ela é assassina. Tem uma paz que se torna cúmplice da injustiça. E o nosso Deus, ele é o Senhor
dos exércitos. O nosso Deus, ele é um Deus de guerra. E ele está nos chamando para uma batalha. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, quando Deus tiver um povo preparado, olha o que diz aqui no versículo 9. Repetindo, proclamai-se isso entre as nações, santificai uma guerra, levantai os valentes, chegam-se sobre todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas. Irmãos, no milênio, olha que interessante, no milênio, as espadas viram enxadas. Mas antes do dia do Senhor, as enxadas viram espadas. Porque nós estamos num tempo de guerra, irmãos. Contra a Babilônia, contra o sistema desse mundo. Versículo 11. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos ao redor, e congregai-vos. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar já está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Preste atenção nesse versículo. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amados, deixa eu dizer algo muito sério para vocês aqui nessa noite. Uma igreja sacerdotal, uma igreja restaurada, uma igreja que possui uma voz profética, ela vai alertar o mundo e as nações de que Jesus está voltando e de que é tempo de se preparar. Amados, eu disse algo esses dias, e eu quero repetir para vocês, é algo muito sério. Nesse ponto, todo mundo fala que Jesus está demorando a voltar. É verdade ou não é? Muita gente, você deve ter ouvido muitas vezes alguém dizer, alguém falar que Jesus está voltando. Mas eu quero dizer algo para vocês. Quando o dia do Senhor chegar, as pessoas vão dizer que veio rápido demais. Vocês estão me entendendo? Todo mundo diz que Jesus está demorando a voltar. Mas quando ele chegar, as pessoas vão dizer, veio muito rápido. Porque o dia do Senhor é grande e é terrível. Então, um povo sacerdotal que vai liberar os apóstolos e os profetas e uma voz poderosa nos últimos dias. O avivamento que Deus vai derramar. Os dons que Deus vai derramar. O poder que o Senhor vai derramar nos últimos dias, irmãos. Não é para a gente ficar chapado. É para a gente tocar a trombeta e preparar o povo e as nações para a guerra, para o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, tem gente que acha que o Espírito Santo... Deixa eu dizer algo sério aqui. Tem gente que acha que o Espírito Santo é um animador de plateias. É alguém que é responsável de descer no culto e fazer a gente arrepiar. Respeitem o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo não é uma purpurina cósmica e nem um ventinho, não.
O Espírito Santo é Deus. E ele vai descer na igreja. E ele vai preparar a igreja para a maior batalha de todos os tempos, que é o dia do Senhor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, quando a gente fala de restaurar a casa, quando a gente fala de preparar a casa, quando a gente fala do derramar do Espírito Santo, irmão, não é para a gente ficar famoso, não. Cuidado. Cuidado. Não é para a gente ficar famoso, não. É para a gente preparar um povo. É para a gente preparar uma geração para a volta do Senhor Jesus. Irmãos, todas as vezes que eu vejo uma criança, seja no shopping, seja na rua, o meu coração se aperta, porque eu imagino o que essa nova geração vai testemunhar nos anos que estão diante de nós. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há 30 anos atrás, um irmão chamado David Walter, ele estava orando e ele teve duas visões. Preste atenção nisso. Ele teve duas visões. Em uma visão, ele viu as crianças muçulmanas. Ele viu crianças muçulmanas. E você sabe que uma criança muçulmana, você sabe quantas horas, irmãos, uma criança muçulmana tem que ler, tem que estudar o Corão? Alguém sabe dizer quantas horas por dia uma criança tem que se dedicar ao estudo do Corão? 8 horas por dia. 8 horas por dia. As crianças do mundo muçulmano, elas são preparadas desde pequenas a morrer por Alá. E o David Walter, ele viu aquele monte de crianças estudando o Corão no Ramadã, dobrando os joelhos, jejuando. E após essa visão, uma outra tela veio por cima daquela, e ele viu um grupo grande de adolescentes e jovens passeando e lanchando no shopping. E o Espírito Santo disse para ele: o inferno está preparando os seus exércitos enquanto a minha igreja dorme. E no dia 11 de setembro de 2001, quando aqueles aviões caíram nas Torres Gêmeas, o Espírito Santo falou: aquelas crianças que você viu há anos atrás naquela visão, foram essas que vieram, se prepararam e colocaram o mundo de cabeça para baixo. Aonde estão os sacerdotes que estão ajuntando uma herança espiritual para que as nossas crianças se preparem para a maior crise de todos os tempos, para serem instrumentos de Deus no tempo de maior trevas que a humanidade jamais experimentou. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque todo esse trabalho, porque todo esse processo não tem a ver conosco. Que tipo de líder e que tipo de sacerdote você
quer ser? Que tipo de igreja nós queremos nos tornar nesses últimos dias? A presença vai descer, mas ela tem que ter um propósito. Vocês estão me entendendo? A presença virá. A glória virá. A questão é se nós estamos entendendo por que ela vai vir. E por que ela vai descer. E não é só para a nossa reunião de domingo ser legal. Tem propósito. Tem propósito. E o propósito é preparar um povo. Abram a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1. Vamos lá para Atos, capítulo 1. A partir do versículo 8. Eu vou ler, na verdade, só o versículo 8. E ele diz aqui: mas recebereis o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu poderia ficar mais um mês falando a respeito do propósito da presença de Deus no nosso meio. Mas o versículo 8 do capítulo 1 de Atos resume o cenário dos últimos dias. Você que está anotando aí, você que está escrevendo, olha, Atos 1:8 resume com bastante inteireza tudo o que vai acontecer, o cenário dos anos que estão diante de nós. Amém? Então, nós estamos... Agora eu estou dando aula aqui, eu estou falando agora de meteorologia espiritual. Eu estou falando aqui de meteorologia espiritual. O que vai vir? O que está por vir nos anos que estão diante de nós? Olha só, vou ler de novo. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós. Então, preste atenção. Por que nós estamos nos preparando? Por que precisa de sacerdote? Restaurando o altar, restaurando o culto, chamando o povo ao arrependimento, restaurando esse altar coletivo. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para o grande e terrível dia do Senhor. E nesse cenário que antecede a segunda vinda de Cristo, nós vamos ter poder do Espírito Santo, como nunca antes na história. Amém, irmãos? Olha, nem a igreja primitiva experimentou o que essa última geração vai experimentar. Poder de Deus numa escala global. Poder de Deus num nível nunca antes visto. Joel 2, a partir do versículo 28. Percebe como tudo que a gente está lendo aqui se encaixa? Joel 2:28, derramamento do Espírito, que há de vir sobre vós. E olha o que ele vai dizer aqui: e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha vem do grego mártiros, que significa aqueles que morrem por uma causa. Ser-me-eis minhas testemunhas. Então, você vai ter o maior nível
de derramamento do Espírito da história da igreja, pega essa, vai ter também, ao mesmo tempo, a maior onda de martírio que a igreja já experimentou. Nem o Coliseu, nem todas as histórias. Quem já deve ter lido aqui os clássicos, tortura. Quem já leu aqui o clássico, né, da missiologia, Torturados por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand. Muita gente já deve ter lido esse livro. Amados, nós veremos uma geração de heróis e de mártires se levantando nos últimos dias como nunca antes na história da igreja. Sabe aquelas criancinhas, irmãos, que a gente está levando lá para a salinha para pintar papel? A gente devia estar preparando elas para serem os apóstolos e os mártires dos últimos dias. Vocês estão me entendendo? Talvez o seu filho será um mártir dos últimos dias. Deixa eu falar algo muito sério aqui, irmãos. Antigamente, em Israel, os pais colocavam os filhos, sacrificavam os filhos a Moloque. Quem sabe disso? Quem já leu sobre isso? Lembra de Moloque? Moloque era aquele deus, né, que tinha aquela entidade que tinha um ventre aberto, e nesse ventre, o que tinha? Brasa, carvão. E eles jogavam os bebês dentro daquele útero. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Algo para a gente chorar. Talvez eu consiga alguém para chorar comigo hoje. Hoje, irmãos, os pais evangélicos, os pais dentro da igreja, não estão sacrificando os seus filhos mais a Moloque, né? Aleluia, glória a Deus, né? Não tem mais Moloque hoje, né? Mas os pais estão sacrificando os seus filhos a Mamon. Os filhos não estão sendo mais queimados a Moloque. Os filhos hoje estão sendo queimados no altar de Mamon. Trabalhar, ganhar dinheiro. Tem nada de errado trabalhar, tá, irmãos? Em nome de Jesus, entenda isso. Não tem nada de errado estudar, fazer faculdade, trabalhar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de tantos jovens que eu conheço que queimavam pelo campo missionário. E os pais falaram, não, filho meu não vai para campo missionário, não. Filho meu vai trabalhar, fazer faculdade e ganhar dinheiro. Então, amados, toda essa tarefa é para preparar uma geração para o grande e terrível dia do Senhor. Poder do Espírito, como nunca antes. O maior número de testemunhas da história de mártires. E todo mundo, Jerusalém, Judeia e os confins da terra. Ou seja, o terceiro ponto aqui do versículo 8. A última colheita. A última colheita se cumprirá. Então, amados, eu não sei se nós seremos a última geração. Mas isso não tem problema. O grande desafio de um povo sacerdotal profético é se nós estamos ajuntando material para que, em algum momento, a geração
venha levantar a casa de Deus e cumprir todas as coisas. Davi quis levantar uma casa para Deus. Vocês lembram disso? Davi também quis levantar uma casa para Deus. O Senhor falou para ele assim: Davi, você não vai levantar uma casa para mim. Quem vai levantar é o seu filho. Aí Davi ficou bicudo. Davi ficou com depressão por causa disso. Ficou com ciúme. Foi isso que aconteceu, irmãos? Davi ficou com ciúme do filho dele. Davi ficou emburrado porque ele não ia levantar a casa, não. Sabe o que Davi fez? Desde aquele momento, a partir daquele momento, sabe o que Davi fez? Ajuntou material para que o seu filho pudesse, então, edificar o templo. Pais não disputam com os filhos. Pais não têm ciúme dos filhos. Pais ajuntam material para que os seus filhos possam ir muito mais longe do que eles foram. E hoje nós temos uma geração de líderes que, ao invés de estarem preparando os filhos, estão lutando com os filhos para que os filhos não se levantem e sejam maiores do que eles. Então, amados, que tipo de igreja nós seremos nos últimos dias? Que tipo de pais e de sacerdotes nós seremos nesses últimos dias? Hoje é a minha última aula com vocês, né? Pelo menos nessa matéria, né? Eu não sei se a gente vai mais na frente voltar para falar de outras coisas, né? Mas eu estou fechando um ciclo de palavras com vocês aqui, fazendo essa pergunta, deixando essa pergunta para vocês. Que tipo de líderes e pastores somos? E que legado nós estamos edificando, que nós estamos ajuntando? Gente, isso é muito sério. Deus está nos dando uma chance. O coronavírus, irmãos, eu sei que teve muita dor. Muitos partiram por causa desse vírus. Mas, ao mesmo tempo, essa pandemia e todo esse abalo foi uma oportunidade que Deus nos deu e ainda está nos dando, que ainda há esperança, ainda há tempo, de abrirmos os nossos olhos e entendermos o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. E Ele tem uma agenda, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E eu desconfio que o plano dele e a agenda dele é mais importante do que a minha. Então, Deus está levantando um povo que pega a sua agendinha. Você já viu que tem gente que faz um folder, né? Tá? Coloca assim, agendas abertas para 2000. Lá, assim, quando chegar lá para mês de dezembro, assim, aí ele já faz um banner, coloca lá no Instagram e fala assim, agenda aberta para 2022. Profeta não faz isso, não. Profeta, ele entra no concílio do Senhor e pergunta qual é a agenda dele. Eu não tenho agenda nenhuma. Não tem agenda nenhuma, não tem agenda nenhuma. Porém, ele tem. Ele tem. E o propósito é se encaixar naquele tem. Ou seja,
Aí eu vou voltar para a primeira aula que nós tivemos. Nós precisamos ajuntar um povo que vai entrar neste lugar e vai ouvir a voz de Deus e vai pegar a planta da casa de Deus nesse lugar de ouvir para preparar a casa, preparar o povo, preparar as gerações para aquilo que Deus fará. Então Deus não vai descer para nos divertir. Deus vai descer para nos preparar. E para que a gente também prepare. Amados, eu sirvo um Deus que nos dá bênção. Eu sirvo um Deus que nos dá presentes. Eu sirvo um Deus que nos dá tantas coisas. Ele ouve nossas orações. Ele responde orações pessoais. A questão é se nós estamos entendendo a hora que nós estamos. É se nós estamos entendendo o momento que nós estamos. E o momento que nós estamos é: prepare a casa e prepare o povo para esses últimos dias. E para isso nós precisamos, então, de um povo sacerdotal, servindo ao Senhor e ouvindo dele, para que então a gente possa preparar esse povo para esse grande derramar do Espírito, para esse grande tempo de perseguição e de luta, e para as bodas do Cordeiro. Então, nós precisamos avaliar para onde estamos indo. E se nós estamos fora de tudo aquilo que foi falado aqui, nós precisamos alinhar nossa casa, nossa família, nossa vida, nossas comunidades de fé para o grande propósito do Senhor, que é se casar. O Senhor quer se casar. Ele quer um casamento. E eu quero concluir. Tinha tanta coisa, há tanto ainda a ser dito, mas eu queria concluir a aula de hoje lendo com vocês 2 Pedro. Abra a Bíblia de vocês no livro de 2 Pedro. Pedro. Abre em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo... deixa eu ver aqui. Versículo 11, a partir do versículo 11. Não, vamos ler a partir do versículo 8, perdão. A partir do versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, perdão, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus e a terra passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras e tudo que nelas há queimarão. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Olha isso, irmãos, que coisa linda e tremenda e importante. Aguardando e apressando
o dia da vinda de Deus, em que os céus e a terra se desfarão e os elementos ardendo fundirão? Amados, tem anos que eu falo, oro e repito esse versículo na minha vida. Essa palavra, ela me feriu tem anos e ela nunca mais saiu do meu coração. Apressar o dia do Senhor. Apressar a volta do Senhor. Esse é o anseio. Esse é o sonho. Isso deve queimar o nosso coração. Quando nós falamos de restaurar o altar, de restaurar os sacerdotes, de preparar uma casa, de chamar um povo, de derramar do Espírito, de ser testemunha, de anunciar o Evangelho, tudo se converge. Tudo se converge. Nisso, nós queremos não apenas aguardar, mas nós também queremos apressar a volta do nosso Senhor. Então, amados irmãos, eu quero concluir esse nosso tempo aqui, tá? Deixando com vocês essa palavra. Nós estamos sendo chamados para um tempo de restauração. Estamos sendo chamados para um tempo de reforma. E por quê? Porque nós queremos que tudo isso seja restaurado, reerguido, para que o nosso Senhor, então, possa voltar. Aleluia. Então, eu quero concluir minha aula hoje aqui com uma palavra de oração. Eu andei muitos anos com um pastor. E eu me lembro que toda vez que ele pregava, ele orava, ele falava assim, que a santa perturbação do Espírito Santo vos persiga toda essa semana. E o Espírito Santo persiga vocês. Cerque o caminho de vocês. E leve vocês a ser esse povo que vai preparar o caminho do Senhor. Preparar a volta do Senhor. E ainda que não seja nós necessariamente, apesar de que eu acredito que estamos muito mais perto do que podemos imaginar, nós estaremos, então, ajuntando um material e ajuntando um legado para que os filhos, então, possam avançar no plano e no propósito do Senhor. Então, eu queria orar com vocês, né, para que Deus possa, de fato, levantar vocês como esses restauradores de brechas, esses reparadores de muro e de altar nesses últimos dias. Amém, irmãos? Então, eu vou estar fazendo essa oração, passando para o Edilson, trazer as conclusões desse nosso tempo. Já estamos concluindo 1h30 de aula, para a glória de Deus. E feche os seus olhos, só por um instante, aí na sua casa. Eu queria liberar essa palavra de oração nessa noite sobre a vida de vocês. Eu quero profetizar, na verdade, sobre a vida de vocês, agora, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que aquilo que eu falei em todas essas aulas, que veio de mim, seja removido. Mas que aquilo que veio do Senhor permaneça. E não apenas permaneça, mas que dê frutos abundantes,
Fere cada coração, Senhor. Desperta cada homem e mulher que está orando agora, que está com as mãos levantadas agora, e derrama o sacerdócio desses últimos dias, capacita, empodera para ser Esdras e Neemias nessa geração, homens e mulheres que levantam os muros, que restauram o altar, que preparam a casa para a volta do Senhor. Visita essas famílias, visita essas casas, prepara esses líderes, prepara esses Josués e Calebes que me ouvem agora orar para conduzir um povo, Senhor, a este lugar, para preparar uma noiva para o casamento. Que eles sejam esses sacerdotes que vão se purificar, que vão purificar a casa de Deus e preparar o caminho do Senhor. Oh, Deus, essa é a minha oração por eles, por mim, por nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amados, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. E já quero dizer que foi uma honra tremenda para mim servi-los. Foi uma honra preciosa poder compartilhar a palavra com vocês. Mas eu acredito que em breve a gente deve estar em algum momento de novo. Em nome de Jesus. E Edilson, passa a bola para ti, mano. Pastor, a honra é nossa. É isso. Toda segunda-feira escutar uma palavra abençoada dessa aí, bom demais. Eu estava aqui como músico, né? Tava pensando, nossa, que música, se fosse no culto, que música que eu estaria pensando em tocar, né? Após essa palavra. Mas vou deixar uma sugestão de uma canção para os irmãos. Talvez os irmãos conheçam. Eu conheço essa música através do Jason Lee Jones, mas no Brasil ela foi gravada pela Zoe, pelo Ministério Zoe. É O Som dos Mártires, uma canção muito tremenda. Tem a ver com isso que foi ministrado hoje, né? Então, assim, queria deixar essa sugestão para os Amém. irmãos ouvirem, fazer um turno aí e tal, tentar incendiar o nosso coração com essa palavra, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o pastor Daniel. Temos 5 minutinhos ainda. Se alguém quiser, desmuta aí o microfone e fica à vontade. Ou também, né, Edilson? Hã? E também, né, Edilson, além disso, né, às vezes compartilhar um peso, né? Rapidamente, assim, resumidamente, um peso, um sentimento, né, também, né? Pode ficar livre também, né? Amém. Amém. Se não tem ninguém, Edilson, então é isso. Quer dizer, dou-lhe uma, dou-lhe 12, dou-lhe 3. Então, amém, irmãos, amém. Edilson, Então vou fazer uma pergunta para os irmãos, então. Brincadeira. Queridos, boa noite para os irmãos, fiquem na paz e que... Como é que é a palavra aí, pastor Daniel, que o a pastor santa Daniel... perturbação do Espírito. Que os irmãos não durmam essa noite, amém? Que o Espírito Santo possa falar contigo em nome de Jesus, te dar uma sacudida, amém? Deus abençoe os irmãos, obrigado, pastor Daniel. Amém, Essa amém. de semana abençoada e sexta-feira você está aqui de novo, né? Sexta-feira estamos aí, para a glória de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.